Boa tarde a todos e todas que nos acompanham hoje em mais uma reunião deliberativa ordinária da DIREC, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Cumprimento aqui os colegas diretores, diretor Marcelo Medeiros, diretor Felipe Sampaio, diretor Nazareno Araújo, cumprimento também o colega procurador federal Luiz Carlos, juntamente com a secretária-geral Roxane, e a todos que nos acompanham. Iniciamos que hoje, dia 5 de março de 2024, às 14 horas e 40 minutos, damos início a mais uma reunião, nesse caso, a reunião de número 902, e declaro, então, aberta a reunião deliberativa ordinária de número 902. Pergunto aos colegas a respeito da ata da reunião anterior, de número 901, que foi encaminhada a todos. Peço pela suspensão da leitura dessa ata e pela aprovação da mesma. Diretor Marcelo. Concordo com a suspensão da leitura e pela aprovação da ata. Nazareno. De acordo com a dispensa de leitura e a aprovação do texto da ata. Também de acordo com a dispensa da leitura e voto pela aprovação da ata. Perfeito. Então, também aprovo a ata da reunião 901 e declaro, então, aprovada. Pergunto aos diretores se temos algum comunicado a ser feito no dia de hoje. Não. Nenhum comunicado. Então, pergunto à nossa secretária-geral qual é a ordem dos itens da pauta de hoje. Boa tarde a todos. Seguimos a ordem do dia pela pauta divulgada. Não temos nenhuma observação. Obrigada, Roxane. Então, por favor, anuncie a matéria DLB1 da nossa reunião. Ok, obrigada. Passo a leitura do item DLB1 da pauta, processo 02501-3172 de 2023. A matéria trata-se de deliberação sobre o pedido de alteração da outorga de direito de uso de recursos hídricos em nome de CEMIG Geração e Transmissão S.A. para captação no Rio São Francisco para fins de aproveitamento hidrelétrico da UHL Três Marias, município de Três Marias, Minas Gerais. Relatoria, diretor Nazareno Araújo. Boa tarde a todos e todas. A usina hidrelétrica de Três Marias foi regularizada em nome da CEMIG Geração Três Marias S.A. por meio da outorga número 921, de 14 de abril de 2020, no âmbito da resolução conjunta ANA-ANEEL número 1305, de 20 de outubro de 2005, e que estabelece diretrizes e procedimentos para a outorga de direito de uso de recursos hídricos para empreendimentos hidrelétricos em operação comercial em cursos águas de domínio da União. Em julho de 2023, foi solicitada a transferência de titularidade da CEMIG Geração Três Marias S.A. para a CEMIG Geração de Transmissão S.A., tendo em vista a transferência da concessão para a prestação do serviço de geração de energia elétrica. A nossa área técnica procedeu à análise do pedido de transferência de titularidade, validando a análise realizada para a emissão da outorga anterior, observando a necessidade de alguns ajustes. Alteração do prazo de vigência da outorga, tendo em vista a extensão da concessão para 3 de janeiro de 2053, que ocorreu por meio do segundo termo aditivo ao contrato. Também requereu o ajuste na extensão da série de usos consultivos a montante, que corresponde a 35 metros cúbicos por segundo em 2053, conforme os dados já encaminhados pela área técnica competente, a antiga Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos, por ocasião da análise da outorga inicialmente concedida. A atualização dos valores também precisa ser ajustada, a atualização dos valores da área inundada e do volume do reservatório no nível da água máximo normal, que corresponde a 1.054.060 km quadrados e 18.855,26 hectômetros cúbicos, respectivamente, conforme a atualização da curva cota área-volume do reservatório e das usinas hidrelétricas. Os demais termos da outorga número 921 de 2020 foram mantidos, sendo recomendada a emissão do ato consolidando a transferência solicitada. É o que tenho a relatar. Obrigada, diretor Nazareno. Pergunto se há alguma observação a respeito do relato realizado. Nenhuma observação, então peço que o diretor siga para o seu voto.
com fundamento nas manifestações das áreas técnicas desta agência, que constam do presente processo, este diretor é favorável à emissão da outorga Direito de Uso de Recursos Hídricos de Domínio da União, em nome da CEMIG Geração e Transmissão S.A., para a finalidade de aproveitamento hidrelétrico no Rio São Francisco, no município de Três Marias, em Minas Gerais, conforme a minuta de outorga anexa e que será publicado nos próximos dias. Pergunto, então, ao diretor Marcelo, qual o seu voto? Concordo com a emissão da outorga de direito de uso ao solicitante. Diretor Felipe? Também de acordo com o voto do relator. Também sigo o voto do relator e declaro, então, aprovado o item 1 de deliberação. Peço, então, para que Roxane siga para o próximo item. Passo a leitura do item DLB 2, processo 02501, 5560 de 2023, deliberação sobre a abertura do processo de elaboração de ato normativo regulatório sobre alteração da resolução número 24, de 4 de maio de 2020, que estabelece procedimentos acerca das atividades de fiscalização de uso de recursos hídricos e segurança de barragens, objeto de outorga em corpos hídricos de domínio da União, exercício da ANA. Diretor Marcelo Araújo, relator. Perdão. Marcelo Medeiros. Obrigado. Bom, trata-se de proposta de resolução que altera o dispositivo da resolução ano número 24 de 2020, que estabelece procedimentos acerca da atividade de fiscalização do uso de recursos hídricos e da segurança de barragens, objeto de outorga em corpos d'água de domínio da União exercidas pela ANA. Essa alteração ela objetiva ajustar o ato atual à legislação superveniente, que são as novas leis, né, que dispõem sobre o marco legal de saneamento básico, e mais tarde a nova lei que trata de segurança de barragem, e as duas alteram a legislação pertinente à ANA. Sobre as manifestações do processo, primeiro, a unidade propriamente, que é a Superintendência de Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos, ela diz que a motivação é a necessidade de adequação da resolução às leis número 1426 e número 1466, ambas de 2020. Essas leis que alteraram as leis anteriores que dispõem sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Segurança de Barragens tiveram repercussão no processo sancionador da agência, incluindo sobre os valores das multas previstas na lei da Política Nacional de Recursos Hídricos e o estabelecimento de valores de multa atinentes à Política Nacional de Segurança de Barragem. Além disso, os avanços alcançados com a implementação dos serviços públicos de adução de água bruta demandam ajustes na diferenciação das irregularidades quanto às regras de uso dos recursos hídricos e às obrigações estabelecidas em contrato. Bom, eu devo lembrar que essas alterações já constam na agenda regulatória da ANA para o período 2022 a 2024, que foi aprovada em dezembro de 2022, e nós temos duas metas no eixo temático 6, que é fiscalização. Tema 6.1, atualizar os procedimentos de fiscalização previstos na resolução número 24 de 2020 para a harmonização aos novos normativos e a definição da dosimetria de multas. E tema 6.2, estabelecer procedimentos para a fiscalização de serviços de adução e distribuição de água bruta no PISF e outros sistemas adutores. Bom, apesar da previsão de elaboração de 2 normativos pela agenda regulatória, a Superintendência de Fiscalização entendeu que a resolução ANA número 24 de 2020 é abrangente o suficiente para permitir que se insira agora dispositivos que tratem da fiscalização de serviços de adução de água bruta, ao invés de prever uma resolução específica neste momento sobre a fiscalização desse serviço. A proposta também atualiza o nome da agência e incorpora as competências relativas à declaração de escassez hídrica e seus rebatimentos com a fiscalização e revisa os valores das multas para adequá-las ao que define a nova legislação. Na Política Nacional de Recursos Hídricos, o valor máximo combinado e administrado das multas passou de R$10 mil para R$50 milhões, mantendo-se o valor mínimo de R$100. E na Política Nacional de Segurança de Barragem foram estabelecidos o valor mínimo de R$2 mil e máximo de R$1 bilhão a serem aplicados conforme a infração. Também foram atualizados monetariamente os valores de base das multas estabelecidas na Resolução ANA 24 de 2020. E para isso foi utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado no período entre a promulgação da Lei 9433, de 1997, e a publicação da Lei número 1466, de 2020, chegando aos seguintes valores.
R$ 3.950 para infrações leves, R$ 7.840 para infrações médias, R$ 15.680 para infrações graves e R$ 31.396 para infrações gravíssimas. A SFI informou que a proposição de valores superiores à correção apresentada será feita em momento oportuno, quando da revisão substantiva dos procedimentos de fiscalização, que poderá levar até 2 anos para a conclusão, uma vez que também poderão ser incorporadas ferramentas da teoria de fiscalização responsiva. Outras penalidades da legislação foram acrescentadas, como a demolição de obra que represente risco à barragem às pessoas, a aplicação de sanção restritiva de direitos, aí a aplicação de restritiva de direitos, no caso de reiterado descumprimento de normas. Ainda conforme o novo arcabouço legal, foi incluído o prazo de 30 dias para que a autoridade competente julgue os atos de infração, independentemente da apresentação de recurso. Com relação ao serviço de addução de água bruta, o projeto de integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, o PISF, é o principal objeto de atuação na ANA no âmbito da regulação desse serviço. Seus normativos foram revisados recentemente, resultando na edição da Resolução ANA número 168, de 2023, que disciplina as condições gerais de prestação desse serviço pela operadora federal. Nesse contexto, e considerando a iminente entrada em operação do PISF, a Superintendência de Fiscalização ponderou ser necessário ajustar os procedimentos de fiscalização, em especial a definição de gravidade das infrações. Atualmente, só existe a possibilidade de enquadramento de qualquer infração no nível leve, o que atenta contra os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não se pode dar o mesmo tratamento a infrações como, por exemplo, a não entrega de um relatório para apuração de indicadores e a não entrega do volume de água contratado. Quanto à aplicabilidade da análise de impacto regulatório, essa poderia ser dispensada na avaliação da superintendência proponente, pois as atualizações propostas na resolução visam disciplinar dispositivos definidos em norma hierarquicamente superior ou possuem baixo impacto regulatório. Quanto ao baixo impacto, na análise da superintendência, o desmembramento das penalidades relacionadas à prestação de serviço público de addução de água bruta não provocará aumento expressivo de custo para os agentes econômicos envolvidos, que são o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, como órgão coordenador do PISF, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, como operadora federal, e os operadores estaduais, no caso dos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, que possuem orçamentos vultosos, o que torna pouco expressivo o impacto do aumento das multas em função da gradação das infrações. O diretor supervisor, no momento, encaminhou o processo à Secretaria-Geral para fins de deliberação para a diretoria colegiada. Após a distribuição dos autos para a relatoria do então diretor Maurício Abijaldi, verificou-se que a proposta dispensaria a etapa 1 de abertura do processo regulatório, quando se avalia sua conveniência e oportunidade, por já constar da agenda regulatória em vigor. Dessa forma, o processo foi devolvido para a Secretaria-Geral, para que, previamente, a relatoria e submissão direta fosse dado seguimento aos encaminhamentos necessários à adequada instrução processual conforme o fluxo da etapa 3, da análise de dispensa de IR e deliberação sobre a forma de participação social. A assessoria especial de qualidade regulatória se manifestou nos autos, por meio de nota técnica, concluindo pelo enquadramento da proposta como dispensa de AIR, nos termos do artigo 4º do Decreto 10.411 de 2020, por tratar de caso de alteração para se adequar à norma hierarquicamente superior ou de baixo impacto. Em seguida, a Procuradoria Federal manifestou-se por parecer, concluindo pela possibilidade jurídica de edição do ato, desde que atendidas as recomendações constantes daquele parecer, que incluem melhorias de texto e de forma e exclusão de parte do artigo 1º. A SFI acatou todas as alterações propostas pela Procuradoria e apresentou 9 minutos de resolução que se encontra anexo ao processo. Pronto, assim termina o meu relato. Obrigada, diretor Marcelo. Eu pergunto aos meus colegas se alguém tem alguma observação a respeito do relato proferido. Sem comentários, presidente. Também sem comentários. Também não tenho nenhum comentário, então, por favor, diretor Marcelo, siga para o seu voto. Diante do exposto, este diretor se manifesta favoravelmente à proposta de resolução que altera dispositivos da Resolução ANA número 24, de 4 de maio de 2020, que estabelece procedimentos acerca das atividades de fiscalização do uso de recursos hídricos e da segurança de barragens, objeto de outorga em corpos d'água de domínio da União exercidas pela ANA. Ainda, a proposição deve, antes de apreciação da consulta pública,
passar por avaliação por consulta interna da ANA, pois no processo não conta ainda nos autos não há documento relativo à consulta interna feita dentro da agência. Como a fiscalização vai afetar diretamente, né, a proposição afeta diretamente os serviços de adição de água bruta, que são de outras superintendências, então nós temos que passar primeiro por consulta interna. Após a consulta interna e posterior avaliação de proposição, a área deve submeter novamente o colegiado para apreciação quanto à necessidade de consulta pública, porque então vai ser gerado um novo texto. Determina ainda que a Superintendência de Fiscalização apresente até o final do ano, conforme a agenda regulatória, propostas normativas que atendam aos itens 6.1 e 6.2 daquela agenda. Porque a edição dessa norma ainda não quita o compromisso de de atender as duas proposições. Esse é o voto. Doutor Maurício, perguntar aqui, sua intenção é muito oportuna de propor uma consulta pública interna em função do impacto que essa norma tem. Só questiono o senhor está pensando em quanto tempo? Eu acho que era bom já constar isso em voto. Quantos dias de consulta pública interna? Como o assunto já foi discutido com as outras áreas, eu tenho por mim, que uma semana é satisfatório. Para consulta interna. 7 dias, né? 7 dias. Tá. Então, ok. Vou colocar então 5 dias úteis. 5 dias úteis. É Ok. suficiente. Então, agradeço, diretor Marcelo, pelo seu ótimo voto. Pergunto para os diretores, então, os seus votos. Diretor Nazareno. Voto com o relator. Diretor Felipe. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Declaro, então, aprovada a matéria que delibera sobre o processo de elaboração de ato normativo regulatório para alteração da resolução 24 de maio de 2020. E passo a palavra para a secretária-geral. Passo a leitura do item DLB 3, o último item da pauta, processo 02501, de número 2719 de 2023, matéria deliberação sobre o pedido de outorga preventiva de uso de recursos hídricos em nome de Inácio Carlos Urban para captação no Rio São Francisco para fins de irrigação no município de Pedras de Maria da Cruz, Minas Gerais. Relator, diretor Marcelo Medeiros. Meu relato. A solicitação de outorga preventiva de uso de recursos hídricos em questão refere-se à captação no Rio São Francisco para irrigação de culturas de soja, milho, feijão e arroz por meio de aspersão por sistema vapor central, com eficiência de 85% em área de 3.000 hectares, com vazão máxima de captação de 10.800 metros cúbicos por hora e vazão contínua mensal, considerando o período de irrigação, de 0,54 litros por segundo por hectare. O ponto de captação situa-se na Fazenda Cantagalo, em Pedras de Maria da Cruz, no estado de Minas Gerais. A Superintendência de Regulação de Usos procedeu à análise técnica do empreendimento, concluindo pela possibilidade de emissão da outorga preventiva solicitada, sendo atestada a compatibilidade da demanda requerida pelo usuário com o tipo e porte do empreendimento e a existência de disponibilidade hídrica para atendimento do pleito, considerando o comprometimento coletivo, calculado em 59,6% no mês mais crítico, que é setembro, bem como o comprometimento ajusante do ponto de captação. Ainda foi registrado no parecer da Superintendência de Regulação que, durante a análise, foram ajustadas características técnicas e demandas do empreendimento com a devida citação do usuário no Sistema Federal de Regulação de Usos, o REGLA. Troca de mensagens eletrônicas entre o usuário e a área técnica nesse sentido, enquanto são anexados aos autos. Anexo ao parecer foi apresentada a minuta de outorga, na qual conta o prazo de 3 anos para a sua validade, e na qual foi incluída a seguinte condicionante: os quantitativos outorgados neste ato poderão ser alterados em decorrência de condições climáticas adversas, de alocações de água, de marcos regulatórios, de condições especiais de uso da água ou ainda da necessidade de se atender a usos prioritários. Por se tratar de outorga preventiva, foi informado no parecer que outras condicionantes de outorga para grandes áreas serão inseridas por ocasião da conversão em direito de uso em definitivo. Ademais, informou-se que a matéria não requer oitiva da Procuradoria Federal junto à ANA, consoante normativos vigentes. Esse é o meu relato. Pergunto aos diretores se alguém tem alguma observação. Sem observações. Sem observações também. Sem observações, então pode seguir para o seu voto. Voto. Diante do exposto e com fundamento nas manifestações da área técnica competente, esse diretor é favorável à emissão da outorga preventiva de uso de recursos hídricos em nome de Inácio Carlos Urban
para captação de água no Rio São Francisco, com a finalidade de irrigação, no município de Pedras de Maria da Cruz, estado de Minas Gerais, nos termos da minuta anexa ao parecer técnico. Pergunto ao diretor Nazareno seu voto. Voto com o relator. Diretor Felipe. Eu também voto junto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo, então, aprovado o item deliberativo 3, sobre pedido de outorga preventiva de uso de recursos hídricos, em nome de Inácio Carlos Urban, para captação no Rio São Francisco, para fins de irrigação no município de Pedras de Maria da Cruz, Minas Gerais. Secretária? Sem mais observações. Tem mais observações? Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Informo, então, que essa reunião, dia 5 de março de 2024, às 15 horas, encerrada a reunião deliberativa ordinária da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, reunião de número 902. Espero que todos tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.